Quando você acha que já não tem mais saída, quando as paredes parecem estar se fechando de todos os lados ao mesmo tempo, é exatamente nesse momento que o destino escolhe intervir. E é isso que vai acontecer com Adriana. Porque nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, uma virada que ninguém esperava vai sacudir tudo o que foi construído até aqui. A inocência que estava soterrada sob camadas de mentira, manipulação e maldade vai finalmente começar a aparecer. E a responsável por essa mudança vai ser alguém que poucos apostavam. Mas antes de tudo isso, a gente precisa falar de Pilar. Porque a vilã está no seu momento mais perigoso. E quando Pilar é perigosa, ninguém está seguro. Tudo vai começar com uma carta. Um documento secreto, inesperado, uma prova que carrega dentro dela o poder de desfazer anos de mentira construída tijolo por tijolo. Quando Adriana recebe essa prova nas mãos, a notícia se espalha rápido e chega até Pilar. A vilã descobre que Adriana pode deixar a prisão ainda naquele dia. A reação dela é imediata, visceral, sem filtro. Tomada por um ódio que não cabe mais dentro dela, Pilar dispara sem pensar. Ela não vai sair viva da cadeia. Não é uma ameaça vazia, é uma sentença. Porque Pilar já tem um plano em andamento, já tem alguém dentro da prisão disposta a agir e já prometeu uma fortuna em troca de um único resultado: o fim de Adriana. Mas o destino tem outros planos. Porque apesar de tudo, apesar de cada armadilha, de cada ameaça e de cada golpe baixo que Pilar aplicou, Adriana vai conseguir sair da prisão viva e livre. E para a vilã, esse fracasso vai ser ainda mais devastador do que qualquer outro. Porque não vai ser apenas a falha de um plano. Vai ser a sensação concreta de que perdeu o controle da situação. Pela primeira vez, Pilar vai sentir que o chão está cedendo sob seus pés. Mas vamos por partes. Porque há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa novela. Na família Brandão, a tensão já estava alta. Mas agora vai explodir de vez. Silvana descobre a armação que Pilar montou contra ela e Tiago. E aí não tem mais calma possível. Ela vai direto até Ademir e não poupa as palavras. Escuta aqui, Ademir, eu não vou aceitar essa rasteira da Pilar e você deveria sentir vergonha por apoiar uma loucura dessas. O advogado respira fundo, tentando manter a compostura. Silvana, por favor, se acalme. Esse processo pode se prolongar ainda mais e o Tiago pode acabar sendo obrigado a fazer o exame de DNA para provar que realmente é um dos herdeiros de Arthur. Se vocês têm tanta certeza da verdade, não existe motivo para temer esse exame. Mas aquelas palavras produzem o efeito oposto. Silvana dá um passo à frente, os olhos acesos de raiva. Isso é um absurdo. Você acha que eu sou ingênua? Claro que o Tiago pode fazer o exame. Eu nunca tive medo da verdade. Ele é filho do Belmiro. O problema é outro. Quem garante que você e a Pilar não vão manipular o resultado? Eu não sou boba. Conheço muito bem as suas táticas, Ademir, e conheço a Pilar melhor do que ninguém. Tudo isso tem cara de golpe. Ademir mantém o sorriso cínico por alguns instantes. Assim você me ofende, Silvana. Eu não sou um homem de truques. Mas Silvana não baixa a guarda. Nisso eu concordo com você. A verdade sempre aparece. E quando ela aparecer, muita gente vai desejar nunca ter começado essa guerra. Ela o encara sem desviar. Portanto, se eu fosse você, começaria a me preparar. E mande a Pilar fazer o mesmo, porque essa história não vai ficar assim. As palavras caem sobre Ademir como uma pedra. Pela primeira vez, ele fica visivelmente incomodado, porque ele conhece Silvana. Sabe que ela raramente faz ameaças vazias. E justamente por isso, vai começar a se perguntar o que ela pode estar planejando. Enquanto isso, Pedro está concentrado num quebra-cabeça que pode mudar tudo. Depois de conseguir o extrato bancário de Tom, ele passa horas montando as peças, tentando encontrar o caminho que vai destruir Ademir de uma vez por todas e salvar Adriana. É nesse momento que Kleber se aproxima, preocupado. Pedro, você está bem? O rapaz sai dos próprios pensamentos e responde com aquele brilho específico de quem finalmente enxergou uma luz no fim do túnel. Estou sim, Kleber, mas aconteceu uma coisa que pode nos ajudar muito. Eu descobri que o André voltou para o Brasil. E estou pensando numa maneira de fazer com que ele nos ajude. Kleber franze a testa. Espera aí. O seu primo voltou? Mas o que ele tem a ver com seu pai? E com o caso da Adriana? Pedro silencia por alguns segundos. Claramente há algo que ele ainda não quer revelar. Então desvia. Você vai visitar a Adriana hoje, não vai? Kleber confirma.
Pedro se aproxima com um semblante mais sério. Então eu preciso te pedir uma coisa. Não diga a ela que eu ainda estou investigando o caso. Eu não quero deixá-la ainda mais preocupada. Ele abaixa os olhos. Nós dois sabemos que ela terminou comigo apenas para me afastar. Ela acredita que está me protegendo. A dor da separação está estampada em cada palavra. Então não conta nada sobre o extrato bancário, não fala sobre o meu pai e muito menos sobre o que eu estou planejando. Você pode mencionar a nova prova, mas não diga que fui eu quem conseguiu. Tudo isso só foi possível graças a Helenice. Kleber concorda, mas não consegue esconder a inquietação. Pedro, o que exatamente você pretende fazer? Você não está pensando em fazer nenhuma loucura, está? Um sorriso quase imperceptível surge no rosto do rapaz. Não se preocupe. Eu não vou fazer nada contra a lei. Eu não sou igual ao meu pai. Ele respira fundo. Mas preciso de ajuda. E o André vai me ajudar. Só preciso ter certeza disso. Inclusive, vou sair agora mesmo para encontrá-lo. Antes de partir, ele dá uma última instrução. Vai visitar a Adriana. Quando voltar, eu conto todos os detalhes do meu plano. Kleber cruza os braços, cada vez mais desconfiado com o comportamento misterioso do amigo. Não sei não, Pedro. Você está cheio de segredos e isso nunca termina bem. Mas Pedro já virou as costas e saiu, deixando Kleber com mais perguntas do que respostas. Quando o advogado chega à prisão, Adriana tenta manter a calma, mas o cansaço e a tristeza são visíveis em cada detalhe do seu rosto. Kleber senta diante dela e, após alguns segundos em silêncio, fala com a honestidade direta que sempre caracterizou a amizade entre eles. Eu sei que, no fundo, você gostaria que fosse o Pedro aqui no meu lugar. A Adriana suspira fundo. E como ele está? Kleber responde sem rodeios. Mas ele não consegue entender porque você terminou com ele. Sinceramente, nem eu consigo entender, Adriana. A jovem abaixa os olhos. É melhor assim, Kleber. Logo Pedro vai me esquecer. Kleber abana a cabeça. De jeito nenhum. Ele gosta muito de você. Adriana ignola Emoko. Tudo bem, mas isso vai passar. Ajuda ele a superar tudo isso. O Pedro merece ser feliz. Eu não sei quanto tempo vou ficar presa aqui. Ele pode encontrar outra pessoa, pode reconstruir a vida dele. Não pode ficar me esperando. Kleber a observa com atenção. Quanto mais ela fala, mais ele tem certeza de que há algo escondido por trás dessa decisão. Adriana, você está escondendo alguma coisa, não está? Me diga a verdade. Por que você terminou com ele? Eu consigo ver nos seus olhos que existe algo que você não está contando. Você nunca foi uma boa mentirosa. As palavras fazem ela baixar a cabeça. Por um instante, ela quase conta tudo. As ameaças, o medo, o sacrifício. Mas mais uma vez escolhe guardar esse peso só para ela. Esquece isso, Kleber. Só me promete uma coisa. Me ajuda a fazer o Pedro me esquecer. Kleber sente o coração apertar. Ele não vai conseguir arrancar a verdade dela agora. Então responde. Eu não posso te prometer isso, mas prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo. E é nesse momento que ele decide compartilhar a notícia que acabou de receber. Aproxima-se da mesa e fala em voz baixa. Adriana, eu tenho uma coisa importante para te contar. Surgiu uma nova prova. E ela pode mudar completamente o rumo deste caso. Pela primeira vez em muito tempo, algo acende nos olhos de Adriana. Você acha que isso pode me tirar daqui? Kleber, sorry. Eu espero que sim. E pode ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para anular esse julgamento. A visita termina. Adriana retorna para a cela carregando uma centelha de esperança que parecia ter se apagado há muito tempo. Mas então uma carcereira se aproxima das grades com um bilhete. Discreto, quase imperceptível. Adriana pega o papel, abre e seus olhos se arregalam de choque. Era algo que ela jamais esperava receber. Liris aparece ao lado dela. Adriana, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Adriana dobra o papel rapidamente e o guarda. Não, está tudo bem. Mas a expressão diz exatamente o contrário. Enquanto Adriana tenta processar o conteúdo daquele bilhete misterioso, Pedro está prestes a revelar o plano que vinha montando em silêncio. Quando Kleber retorna ao escritório, encontra o amigo esperando por ele. O advogado não perde tempo. Poxa, Pedro, eu estou te esperando há um tempão.
Me fala a verdade. O que você foi fazer? Jura que não cometeu nenhum crime? Pedro solta um suspiro quase ofendido. Pelo amor de Deus, Kleber. Eu já te disse, eu não sou igual ao meu pai. Você falar uma coisa dessas até me ofende. Kleber abaixa a guarda. Tudo bem, me desculpe. Mas então me explica. Como foi a conversa com o André e o que exatamente você está planejando? Pedro se senta. O semblante fica sério. E então começa a revelar. Eu pedi para o André trabalhar no escritório do meu pai. Kleber franze a testa. Pedro continua. Eu tinha certeza de que o grande doutor Ademir ofereceria uma vaga para ele. E eu não estava errado. Já aconteceu antes. O André sempre foi o tipo de filho que meu pai gostaria de ter. Pausa. Eu pedi para ele me espionar o meu pai. O silêncio toma conta da sala. Kleber arregala os olhos. Pedro segue. Nós precisamos de alguém lá dentro. Alguém que acompanhe de perto tudo que Ademir está fazendo. Todos os crimes, todas as armações e principalmente os planos que ele está montando junto com a Pilar. Eu preciso descobrir o que eles estão preparando antes que seja tarde demais. Kleber passa a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Meu Deus, Pedro, você realmente acha que isso é uma boa ideia? E o André? O que ele respondeu? Ele vai mesmo entrar nessa confusão depois de acabar de voltar para o Brasil? Pedro suspira. Ainda não me deu uma resposta definitiva. Está pensando. E sinceramente eu não posso culpá-lo por isso. Ele apoia as mãos sobre a mesa. Eu expliquei toda a situação para ele. E eu entendo o lado dele. Meu pai sempre acolheu muito bem o André. Agora ele vai ficar hospedado justamente na casa dele. Pelo menos uma vez eu queria que ele enxergasse a injustiça que o meu pai está cometendo. É então que o telefone toca. Pedro atenda. Kleber observa cada microexpressão do amigo em silêncio. Depois de alguns instantes ouvindo, Pedro responde com contenção. Entendi. Tudo bem. Qualquer novidade você me avisa. Muito obrigado. A ligação termina. Pedro fica imóvel por alguns segundos. Kleber não aguenta. E então, quem era? O que ele disse? Pedro tenta manter a seriedade, mas o sorriso que aparece é impossível de esconder. Era o André. Ele aceitou. Kleber se inclina para a frente. O quê? Pedro se levanta, tomado pela empolgação. Não só vai ajudar, ele vai ser o nosso informante. O meu pai já ofereceu emprego para ele e o André aceitou. Ele começa amanhã mesmo. A animação de Pedro transborda. O André prometeu investigar tudo o que puder. Cada movimento, cada segredo, cada armação. Ele aperta os punhos. Eu vou acabar com o doutor Ademir. Vou provar tudo o que ele fez. O julgamento da Adriana será anulado e ela vai sair da prisão o mais rápido possível. Mas enquanto Pedro comemora, Pilar está tendo uma conversa que vai na direção oposta. Ela e Ademir se encontram em tom tenso. O advogado está claramente irritado. Pilar, você não deveria ter feito isso. Deveria ter falado comigo antes. A vilã anda de um lado para o outro, impaciente. Ademir, foi você mesmo quem disse que existe uma grande chance de Adriana sair da cadeia por causa daquele extrato bancário. Você não pode ficar contra mim agora. Não depois de tudo. O olhar dela se torna ainda mais calculista. Eu tenho grandes planos. Planos que incluem você também. Ademir se aproxima. A voz fica sombria. Tudo bem, mas escute com atenção. Ninguém, absolutamente ninguém, pode descobrir essa história. Você entendeu? Pilar não demonstra medo. Um sorriso discreto surge nos seus lábios. A confiança dela ainda está intacta. Ainda acha que tem o controle. Logo, logo vamos receber a notícia. A Adriana passou desta para uma melhor. Uma pausa. Então uma gargalhada carregada de crueldade. Ou melhor, para uma pior. Pilar está convicta de que Zeni vai cumprir o acordo que fizeram. De que Adriana não vai sair da prisão com vida. Dentro da cela, Adriana mal consegue respirar tranquila quando a ameaça se materializa. Zeni se aproxima devagar, com aquele olhar predatório que já deu sinal de alerta antes. Então, madame, vai me entregar essa pulseira agora ou não? O sorriso perverso abre. Da primeira vez você conseguiu escapar, mas não vai escapar duas vezes. A Adriana se mantém firme. Eu já disse, essa pulseira é minha. Ela não tem valor material nenhum.
mas tem um valor enorme para mim e eu não vou te entregar. Zeni responde com uma gargalhada debochada. Você ainda não entendeu quem manda aqui dentro. Mas o que Adriana não sabe ainda é que a pulseira é só um pretexto. Zeni não está lá por iniciativa própria. Está lá porque foi paga para isso. Para fazer o serviço que Pilar encomendou. É Lyris quem percebe o perigo primeiro. Sem pensar, ela corre na direção das duas e grita. Para com isso agora. Você não pode machucar Adriana. A intervenção deixa Zeni furiosa. O que está acontecendo com você? Agora virou defensora de Patricinha? Adriana tenta recuar, tenta evitar o confronto, mas Zeni avança sem parar. E então Nancy também entra. Ela corre para a frente de Adriana sem medir as consequências. Chega, você não vai encostar nela. A confuso explode. A luta se torna intensa. As outras detentas assistem em choque. Os gritos chamam os policiais. A ordem é restabelecida. Zeni acaba de se acordar da noite. Nancy é levada pelos guardas. Adriana também é retirada da cela, com ferimentos leves, mas visivelmente abalada. E então acontece o que vai mudar tudo. Lyris fica sozinha na cela. Nervosa, abalada, ainda processando o que acabou de acontecer. De repente, uma lembrança surge na sua mente. Algo que ela observou antes e que agora faz todo sentido. Ela começa a revirar a cela. Colchos, cobertores, cantos escondidos. Até que encontra o bilhete que Adriana havia recebido. E depois, para sua surpresa, um segundo bilhete. Um que havia sido entregue a Zeni. Lyris pega os dois papéis com as mãos trêmulas. Lê uma vez, 2 vezes, 3, e então percebe. As mensagens se completam, como 2 partes de um mesmo plano. Ao juntar as informações, ela descobre algo que paralisa. Zeni foi paga para atacar Adriana, e a pessoa por trás dos 2 bilhetes é a mesma. Lyris corre até as grades, bate com força, chama as funcionárias. Carcereira, por favor, eu preciso falar com a diretora imediatamente. O desespero na voz dela é tão real que as agentes a levam sem questionar. Enquanto isso, Pilar aguarda com a ansiedade de quem acredita que seu plano está prestes a se completar. Então o telefone toca. Ela atende com a confiança de sempre. E nos primeiros segundos da ligação, o rosto dela muda completamente. Os olhos se arregalam. "Acia Orsam." O quê? Não, eu não acredito numa coisa dessas. Como isso é possível? O choque destrói a máscara. Ela encerra a ligação bruscamente. Chega, nunca mais me ligue. Entendo? Eu não tenho nada a ver com isso. Não me procure mais. Começa a andar de um lado para o outro, descontrolada. Eu não acredito. Eu sabia. Eu tinha certeza que isso podia acontecer. Pela primeira vez, Pilar demonstra um medo verdadeiro. E então diz entre dentes, quase para si mesma. Talvez eu tenha que resolver isso com as minhas próprias mãos. É quando a porta se abre de repente. Brigitte aparece na entrada, sem entender nada. O que foi, mãe? O que aconteceu para você estar com essa cara? A pergunta funciona como um gatilho. Toda a tensão acumulada explode de uma vez. Sume daqui, Brigitte, não aparece na minha frente. O grito ecoa pela casa. E Brigitte percebe que a máscara da mãe está começando a cair diante de todos. Quando Adriana volta para a cela, Lyris já está lá esperando. As duas se abraçam. Adriana não sabe ainda o que aconteceu enquanto estava fora. Lyris começa a explicar com cuidado. Adriana, eu encontrei o bilhete que você recebeu. Vi o que estava escrito. Vi que a mensagem dizia que aquele extrato bancário não seria suficiente para tirar você daqui. Adriana escuta com os olhos cada vez mais abertos. Mas eu me lembrei de uma coisa. Poucas horas antes, a Zeni também estava com uma carta nas mãos. E ela não parava de olhar para você como se estivesse esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Pausa. Então eu procurei. E encontrei o outro bilhete. Quando juntei as 2 mensagens, eu entendi tudo. A Zeni foi paga para atacar você. A Adriana sente um arrepio percorrer o corpo inteiro. Mas Lyris ainda não terminou. E tem mais. A mesma pessoa que enviou a carta de ameaça para você também pagou a Zeni. O silêncio que vem depois é devastador. Tudo passa a fazer sentido. As ameaças, a perseguição, os ataques constantes. Lyris segura as mãos da amiga. Você precisa chamar o seu advogado. Precisa contar tudo o que está acontecendo.
Agora nós temos uma pista importante. Você vai conseguir sair daqui. A Adriana fica emocionada, mas ao mesmo tempo, algo endurece por dentro. Um nome surge na mente dela sem precisar de confirmação. Pilar. A mocinha cerra os punhos. Pela primeira vez em muito tempo, o que ela sente não é só medo. É vontade de lutar, de provar a verdade, de fazer justiça. E ela toma uma decisão naquele exato momento. Vai fazer de tudo para que Zeni confesse quem a contratou. Porque se a criminosa falar, Pilar vai finalmente responder por cada crime que cometeu. A esperança volta a crescer dentro do coração de Adriana, porque agora ela sabe que a verdade está mais próxima de aparecer do que nunca.